Uma saudação amiga a todos os contadores deste Congresso Nacional, o Congresso o qual trata de diversos temas, um dos maiores congressos que nós temos online. Queria agradecer muito à doutora Leida Amaral e ao doutor Filemon Oliveira pelo convite, pelo prestígio, pela deferência, pela oportunidade de estarmos aqui passando um pouco de informações, de conhecimentos e de conteúdo sobre as normas de contabilidade. Nós sabemos que os fatos patrimoniais e os conceitos contábeis sempre tiveram uma tradição geral. Então, o movimento normativo nada mais faz do que regular ou normalizar alguns elementos cognitivos, conceituais, principiológicos e outros pontos mais do nosso conhecimento gnoseológico e também dos critérios que nós temos em contabilidade, tá certo? Então, nós tivemos a oportunidade de falarmos antes sobre a norma 11, que trata dos elementos gerais de contrato seguro, que é um tema que a gente considera deveras complexo, não dava para a gente fazer muitos aprofundamentos, só uma apresentação geral. E agora nós falaremos sobre a norma 42, que está embasada no texto da International Accounting Standard 29, ou a IFRIC, né, 7, que é a interpretação do relato financeiro, e ela tende a tratar ou ter como objeto os relatórios financeiros em economias hiperinflacionárias, um tema que para nós brasileiros foi muito tratado, especialmente na década de 60, quando se estipulou até burocraticamente, por questões legais, a julgada de inflação nos balanços. Então, nós vivemos momentos de grande inflação, grande correção monetária, tínhamos até inflação de moeda de conta, que é um elemento aí pouco comentado, mas que existiu como fato, e também nós tivemos várias crises devido à situação de grande inflação. Graças a Deus, a nossa inflação hoje está mais controlada. Mas a norma 42, ela trata dessa questão de correção do relato financeiro quando há grande percentual de inflação. Vai ter até uma métrica aí, nós vamos ver mais na frente, que vai ser usada como base para a correção. E alguns critérios que não fogem muito da escola monetária do Brasil. Nós sabemos que nós tivemos essa escola monetária, inclusive ela teve grandes nomes da contabilidade nacional, e, e tivemos aí esse viés em matéria contábil. Deixo aí o meu blog, para se alguém tiver alguma consulta, tem vários artigos de contabilidade, teoria contábil, tem provas lá também, tem testes e o meu e-mail para algum questionamento, alguma dúvida, caso vocês tenham aí no futuro. O alcance da norma, especificamente, é até uma norma que para nós é muito favorável, para nós brasileiros, porque nós convivemos muito com isso e temos aí já uma técnica bem desenvolvida. Não vou entrar aqui nas questões mais doutrinárias, mas há uma vasta publicação. A gente fala vasta, é claro que sempre poderia ter mais, mas sobre esse assunto, especialmente no Brasil, tanto da economia quanto da contabilidade, muitos contadores também estrangeiros consultavam os textos nacionais e davam uma realce a este elemento. Então, é um tema palpitante para nós aqui brasileiros. Apesar que hoje a inflação, por questão legal, não se joga mais no balanço, desde 94, 95, depois do Plano Real. Mas nós temos aí a técnica que até pode melhorar aí a questão informativa e até gerencial, e muitos cálculos de análise também. Então, o alcance é a aplicação dessas demonstrações financeiras, né, as demonstrações contábeis, que numa economia hiperinflacionária, que precisa de uma consolidação de moeda, a norma orienta, né, essa questão da correção do balanço, porque você vai ter muita diferença no mercado, então ajusta o balanço para que possa alcançar
esta diferença. Então, numa economia hiperflacionária, a norma diz muito bem que os resultados operacionais são totalmente distorcidos, que você não tem uma base aí para manter a moeda. Você tem valores aí que não batem. E também a posição financeira se altera. Geralmente, às vezes, você tem muita liquidez no sentido nominal, mas no sentido real ela não existe. Né? Então, a norma diz muito bem que se você tiver uma economia com hiperinflação, usa a moeda local, a moeda não vale, não presta, ela é risível em relação ao potencial real de compra. Então, essa atualização monetária, sem atualização monetária, não há utilidade à informação. Você vai pegar uma informação que seria estagnada com relação ao mercado, né? Então, a norma diz a preferibilidade das entidades que tenham ou estejam numa economia assim, que usem aí, no caso, a correção monetária das suas demonstrações financeiras. Essa que é a base e mistério do alcance da norma. Se a economia é superinflacionária, hiperinflacionária, então existe a técnica de correção. São várias técnicas. Né? No Brasil nós tínhamos uma com amparo legal e a norma vai dizer a mesma forma de você corrigir dois grupos do balanço para você ajustar o resultado, o lucro ou prejuízo aí do período. Situações que se aplica a norma, né? A norma, primeiro, ela não estabelece uma taxa absoluta. Por quê? Porque não há realmente essa visão. Pode ser que, às vezes, mesmo fora do que a norma estipula, que nós vamos ver na letra E, que é o assim, exceder a 100%, pode ser que o contador, num período para o outro, tenha que usar. Então, nesse caso aí, há uma relatividade da taxa, né? Se você tiver uma taxa baixa de inflação aí de 7% ao ano, e no ano ela pula lá para 40%, pode ser que seja interessante o contador utilizar, né? Mas ela é indicada a norma da seguinte forma. Então, aí na letra O, população prefere manter a sua riqueza em ativos não monetários. Ativo não monetário é um conceito econômico que muitos contadores adaptam para a contabilidade, que tende a relativizar-se com os investimentos fixos. Né? Então, quando o Estado ou aquela região ela tem uma instabilidade geral, então as pessoas, o que elas fazem? Alguns da população preferem investir em máquinas, em bens fixos, ou então em moeda estrangeira, há investimentos estrangeiros, ou algum investimento que tem uma base estável. Então, nesse caso aí, já tem uma aplicabilidade da correção aí monetária. A população em geral não considera o valor monetário confiável, porque há uma instabilidade. Então, você teria que ter uma correção concreta aí dos valores do balanço. A compra e venda a crédito, que monta praticamente a entrada e a saída do capital de giro, ela não consegue compensar a perda inflacionária. Então, vamos supor que a minha taxa de lucro é 10%, né? A taxa de perda é 15%, é 20%. Então, eu teria que utilizar a correção monetária para tentar reajustar essa perda, né? A mesma coisa, as taxas de juros, salário e preços são ligadas a um índice de preços. Então, você teria, no Brasil, você tem diversos índices, né? Você tem lá o IGM, você tem IPC, e tem outros mais índices até de universidades, tem índices regionais, você tem diversas inflações em várias regiões, então há muitas métricas, né? E aí o índice de preço tenta o quê? Ajuntar atrelar, né? Mesclar não só os juros de mercado, a taxa média do ganho de salário e também preços. Então, aí você, no caso, tendo esse índice, pode utilizá-lo ou é indicado a aplicação da norma, se houver esses índices. Todo o país tem, né? E aí a norma coloca um parâmetro, ela não fala de uma taxa absoluta, mas põe aí, no caso, um índice que se aproxima ou excede a 100% em 3 anos. Então, se a inflação chegar a 33,33% por ano,
é bom, seria preferível que utilizasse a correção monetária dos balanços. Atualização monetária. Primeiramente, ela tem um envolvimento com a alternância do preço. Na verdade, o preço sobe e o poder de ganho cai, né? Então, o termo inflação da base latina tem a ver com inflatio, que é soberba, sobe. Você cresce uma coisa, como se fosse um inchaço, mas não há poder de compra, né? Então, para fazer-se, adaptar-se e fazer-se uma informação mais verídica, a norma recomenda aí o ajuste da inflação para que possa se parametrizar ou ter uma paridade, né? O que que faz o preço mudar? São diversas forças abstratas, desde uma força política, econômica, social e outras mais econômicas, oferta, procura, mudanças tecnológicas. Então, os poucos países têm muita tecnologia, a tendência do preço, às vezes, é ter uma estabilidade geral. Se o país compra tecnologia de fora, vai gerar mais inflação, porque joga na balança comercial, há uma compra e há uma perda de ganho interno e há, obviamente, essa alteração de preço. Forças políticas, você pega a inflação do Brasil, quando tem uma certa estabilidade, com a inflação, por exemplo, da Venezuela, né? Então, lá você tem inflação de 1000% ao ano. Você pode pegar um quilo de dinheiro, não vale absolutamente nada. Os países mais fechados costumam ter duas moedas. Então, eles não conseguem manter a. Porque também, se você centralizar demais o poder econômico nas mãos vamos dizer assim, um centro de forças políticas, você vai gerar ali uma concentração de renda por parte da política e, ao mesmo tempo, uma perda de giro circulatório na população. A população se empobrece, o Estado ficaria mais rico, isso gera inflação automaticamente. Forças econômicas, quanto melhor a economia, mais produção, menos inflação, em tese, e forças sociais. Se a sociedade trabalha muito, a tendência é buscar emprego e ter emprego, né, oferta de emprego, você tem mais giro circulatório econômico, ao mesmo tempo você tem um preço mais estável, né? Na maioria dos países, as informações são preparadas com o curso histórico. Então, você tem lá um curso de história, né, que fornece custos e investimentos, ativos históricos, então você mantém mais ou menos essa linha, né? A norma não recomenda fazer uma informação atualizada em separado, mas juntar de tal maneira que o valor fique parecido com o real, né? Você tem uma inflação muito alta, a informação está no valor histórico, então você adapta com o valor de mercado aí, com base nessa atualização. E, ao mesmo tempo, na questão do judiciário, há também essa jurisprudência de tentar manter o valor do poder de compra, o valor real contábil, com o ajuste da cifra. Então, não quer dizer que você está transformando na nova cifra, mas você está adaptando ela com uma nova cifra para montar ou se achegar do montante real daquele valor, né? Há um problema do custo corrente, custo histórico. Custo corrente é o custo de mercado, né? É o valor de mercado, e custo histórico é aquele custo que estaria, vamos dizer assim, estagnado. Então, a atualização monetária, o que ela faz? Ela corrige esse custo histórico com base no custo atual. Então, se eu comprar mercadoria por 10, gerou muita inflação, hoje ela custa 100, eu teria que fazer esse ajuste aí da mercadoria, mas só que eu não ajusto o estoque, né? A norma vai falar mais na frente, eu vou ajustar os bens fixos para que se possa ter adaptação no resultado aí desse ganho ou perda do capital de giro. E, como ela diz aí, ó, ganho e perda da posição monetária, que é do capital de giro, se joga no lucro ou prejuízo divulgado separadamente, né? Qual que é o lucro que vem da correção, qual que é o lucro, o prejuízo que vem dessa correção. Então, esse custo histórico, pelo dizer da norma, deve ser atualizado com o índice de correção monetária. No Brasil, nós temos diversos índices, né? O índice de preço comum, consumidor, índice de preços regionais, índice de preços gerais, e por aí vai. Tem índices também do governo, tem índices de universidades. Então, esse custo histórico seria atualizado, né? Só que os monetários não. O que é um item monetário, um ativo monetário no dizer da economia? São os capitais circulantes. Então, ativo circulante ou
valores do passivo circulante não são atualizados, porque já tem já a velocidade de giro e já são expressos numa unidade real. A gente sabe que quando você compra o estoque, você compra um valor de mercado. Então, esse capital de giros acelera mais e consegue se atualizar. Agora, o capital que é fixo, o capital que é mais permanente lá no passivo, que é o patrimônio líquido, você não tem essa atualização com facilidade. Então, a norma pede que você faça o ajuste lá no resultado, para que se possa compensar essa, vamos dizer assim, disparidade entre os dois elementos, né? Então, os ativos e passivos sujeitos à atualização nos preços devem ser ajustados conforme o contrato, determinando o valor pendente, que vai entrar no lucro ou no prejuízo. Todos os ativos e passivos não monetários, tirando os valores correntes, devem ser reajustados. Então, eu vou reajustar o quê? O ativo fixo e vou reajustar o patrimônio líquido. É mais ou menos isso que a norma diz. Isso não difere da técnica que era inclusive utilizada no Brasil, com base também em alguns autores americanos. Então, basicamente é isso. Capital de giro eu não atualizo, porque ele já se atualiza naturalmente pela velocidade. Agora, o capital fixo, que não tem essa tendência, que você demora às vezes 10 anos para atualizar um bem, há o ajuste aí e jogada no resultado. Essa jogada da correção monetária no resultado que vai tentar equiparar com os ganhos ali e perdas. E sabemos também que uma dica gerencial, quando você tem muita inflação, geralmente os estoques são maiores. Você ganha na margem do preço inflacionário e você mantém a estocagem para segurar o ganho aí do crescimento no tempo da moeda, né? Então, o valor atualizado de um item não monetário, ele não é reduzido, ao contrário, ele é geralmente aumentado, porque a inflação não é deflação, né? A deflação é a redução do poder de compra. Por exemplo, Portugal por muito tempo, o Japão hoje, a gente fala hoje é um termo, né, uma forma de se dizer, mas o Japão tem deflação e Portugal também tinha deflação teve deflação por alguns períodos aí. Então, quando você tem inflação acima de 33,33% ao ano, no dizer da norma, apesar que não é uma taxa absoluta, mas é uma taxa de referência, você teria aí, no caso, esse impacto aí nas informações. O empréstimo, tranquilamente, ele vai ter essa alteração, porque você vai ter a taxa de inflação, que vai influenciar a taxa de juros, então vai aumentar aí o valor desse custo de empréstimo, né? Então, quando você tem muita inflação, a especulação aumenta, a tendência dos juros é aumentar, né? Antigamente, muitos faziam em prefeituras isso, né? Colocavam o dinheiro no banco para ter o retorno da inflação do dinheiro, a correção, e poder pagar assim as dívidas. Mas mesmo assim, às vezes não conseguia equiparar ou acompanhar, então o pagamento ficava deficiente. Mas isso é uma outra questão. A demonstração do resultado abrangente, aquela do patrimônio líquido que envolve também ajustes e todas as contas de resultado, ela também a norma pede a sua atualização, porque como vai entrar ajustes também, né, entrar-se-ia também as correções monetárias. E a norma ainda fala dessa questão do excesso do ativo monetário sobre passivo monetário, gerando perda, né? Eu tenho muita, como eu disse antes, você tem muita liquidez, mas essa liquidez às vezes não é real. No fundo, aí é só nominal, né? E o contrário também pode acontecer, né? Você pode ter lá muito passivo, né? E pouco ativo, então, no caso, poderia gerar, vamos dizer assim, ganhos também nessa questão, porque se eu tiver muito passivo, esse passivo ele pode ali gerar um certo custo, né? Mas se eu tiver também uma renda sobre o ativo circulante, ela compensa naturalmente aí e o ganho ou perda desse resultado no ativo não circulante, permanente e no patrimônio líquido, eu vou julgar a ganhos e perdas, né? Então é isso, o custo corrente ele seria atualizado, né? O custo de vendas e depreciação, a norma também pede para ser atualizada a custo corrente, a demonstração de resultado abrangente também que seja atualizado, a demonstração de fluxo de caixa, igualmente,
as demonstrações consolidadas, ou no câmbio de fechamento, quer dizer, o câmbio daquele dia, ou na atualização normal, e quando a economia deixa hiperinflacionária, as informações anteriores se mantêm, mas as posteriores, subsequentes, não. Então, a anterior que eu corrigi vai ser base para as demais. Eu deixo de fazer a correção, e, no caso, as outras se mantêm historicamente. E até seria bom que não houvesse, né, essas correções, porque dão a entender que o país tem uma estabilidade inflacionária muito grande, né? Então, é esse mais ou menos a mensagem, né, os detalhes que eu tinha para passar para vocês, agradecendo aí a todos o carinho aí da audiência, a oportunidade também, e esperamos nos ver aí em próximas urdiduras, próximas tertúlias sobre a contabilidade e sobre outros temas mais de interesse da classe. Muito obrigado a todos aí, um forte abraço, um excelente congresso a vocês.